Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para continuarmos a tratar dos recursos no processo do trabalho? Vamos lá. Gente, na aula passada estávamos falando do recurso ordinário e eu prometi a vocês começar a aula de hoje com a súmula 393 do TST, a qual versa sobre o efeito devolutivo em profundidade que possui o recurso ordinário. Para compreender essa súmula, eu preciso escrevê-la aqui. Você vai sentindo a súmula, vai tentando absorver o conteúdo. Aí eu venho com a explicação, um exemplo, você entende a matéria e nós voltamos no texto, porque, na realidade, o que vai ser cobrado da gente na prova, exatamente, é o texto com algumas palavras modificadas. Então, olha só, o que acontece nessa súmula 393? O efeito devolutivo em profundidade, que tem o RO, ele transfere automaticamente ao tribunal. Transfere automaticamente ao tribunal. O quê? Os fundamentos. Eu preciso que você observe bem essa palavra. Fundamentos. Fundamentos da inicial e da defesa. Da inicial e da defesa. Então, a interposição do recurso ordinário já promove essa transferência automática ao tribunal de todos os fundamentos da inicial e da defesa, ainda que não apreciados em sentença, ou renovados em contrarrazões. O pedido, veja que os fundamentos não precisam ser apreciados na sentença. O pedido deve ser julgado na sentença. Então, é isso que estabelece a súmula 393 do TST. Eu vou ler para você e vou te mostrando aqui no quadro que nós escrevemos. Olha só. O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do parágrafo 1º do artigo 515 do CPC, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não examinados pela sentença ou renovados em contrarrazões. Não se aplica, todavia, no caso de pedido não apreciado na sentença, salvo na hipótese contida no parágrafo 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil, que versa sobre as matérias de ordem pública. Vamos a um exemplo, vamos aos fatos. Olha o que aconteceu. A empregada foi mandada embora por justa causa. O que ela fez de tão grave? Desviou R$1 milhão da empresa. Ato de improbidade. Grave, né? Fácil de visualizar. A outra falta que ela teve foi desídia. Mas, Ariana, por desídia, ela pode ser mandada embora por justa causa? O que é desídia? Desídia é falta de atenção, é desleixo, é preguiça. Ela, com desídia, trabalhando no banco de sangue, trocou um sangue bom por um sangue ruim. Desatenta, em contato com o seu celular, distraída, trocou. E esse sangue foi para um hospital infantil, diretamente para uma criança que se submetia a uma cirurgia de risco e a criança faleceu. É suficiente para ela ser mandada embora por justa causa? Desídia. Por esses dois motivos ela foi dispensada. Só que ela, inconformada, ajuizou uma reclamação trabalhista e pediu a reversão da dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa. Por quê? Porque ela queria as verbas rescisórias próprias da dispensa sem justa causa. Pronto. Com isso, o que o reclamado fez na contestação? Pediu a improcedência de todos os pedidos da reclamante. Contestação. Improcedência dizendo que ela praticou ato de improbidade e também desídia, desleixo. Por esses dois motivos, ela foi mandada embora por justa causa, por isso o seu pedido deveria ser julgado improcedente. Quando o juiz proferiu a sentença, ele viu que, desde logo, que ela realmente desviou dinheiro da empresa. Então, reconheceu a prática do ato de improbidade e julgou o pedido improcedente. Ou seja, não teve a reversão da dispensa por justa causa em sem justa causa, como ela havia pleiteado. Não aconteceu.
Ele não falou nada sobre a desídia. Afinal, praticar ato de improbidade, desviar R$1 milhão da empresa, já é motivo suficiente para que a empregada seja dispensada por justa causa. Concorda comigo? O juiz precisa fundamentar a sua decisão, mas ele não precisa se manifestar quanto a todos os fundamentos da defesa. Então, com base apenas na improbidade, ele julgou o pedido improcedente. Da sentença, foi interposto o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. A reclamante estava inconformada. Em seu recurso ordinário, a reclamante disse o seguinte: não houve improbidade, e pediu a reforma. Deixa eu colocar em preto para destacar a desídia, que é o que eu quero que você perceba. O juiz disse que não houve a improbidade reconhecida pelo juiz e reformou a sentença. Ela disse que não houve a improbidade e pediu a reforma da sentença. Pediu a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido de reversão da dispensa por justa causa em 100. Bom, nas contrarrazões ao recurso ordinário, o reclamado sustentou que sim, houve improbidade. Sim, houve improbidade, aconteceu o ato de improbidade ali por parte da empregada. E aí pediu que a sentença fosse mantida. Mantida aqui. Ótimo. Agora o Tribunal Regional do Trabalho foi julgar o recurso ordinário. Quando ele foi julgar o recurso ordinário, veja o que aconteceu. Ele entendeu que não restou comprovado o ato de improbidade como havia sido reconhecido pelo juiz, mas que sim estava clara a desídia. Então, com base na desídia, ele manteve a sentença julgando o pedido da reclamante improcedente. Veja, se você analisar o recurso, no recurso ordinário, o que é que nós arguímos? O que é que ela arguiu? Que não houve improbidade. Nas contrarrazões, o que o reclamado arguiu? Que houve sim improbidade. Veja que ninguém falou da desídia. Pode o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o RO, entender que realmente a reclamante tem razão no que diz respeito à improbidade, não houve mesmo, mas que houve a desídia? Pode. Isso acontece só no RO. Por quê? Porque a desídia é um fundamento da defesa, que não foi apreciado na sentença, não foi renovado em contrarrazões, mas que, em razão do efeito devolutivo em profundidade que tem o recurso ordinário, pode ser utilizado pelo julgador para fundamentar a sua decisão. Está vendo? Então, o que tem o RO? Tem um efeito devolutivo em profundidade. E o que ele faz? Ele transfere automaticamente ao tribunal o quê? Os fundamentos da inicial e da defesa. Ainda que não apreciados na sentença, desídia era fundamento da defesa, que não foi apreciado na sentença, ou renovado em contrarrazões. O pedido, veja, o pedido, reversão da dispensa por justa causa em 100, tem que ter sido apreciado na sentença. Isso aconteceu no nosso exemplo. Olhe, o pedido foi julgado improcedente. Pedido improcedente. Reversão da dispensa por justa causa em 100. Agora, os fundamentos não precisam ser apreciados na sentença. Fundamentos não, pedidos sim. Quando que, mesmo que o pedido não tenha sido apreciado na sentença, o tribunal pode acolher determinada matéria. Quando? Quando se tratar de matéria de ordem pública, prevista no artigo 515, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Aquelas matérias de ordem pública que o juiz pode conhecer de ofício, independentemente de alegação da parte. Ok? Efeito devolutivo em profundidade, está aí, tinindo? Súmula 393 do Tribunal Superior do Trabalho. Também pode cair na nossa prova a súmula 414 do TST. Ela versa sobre recurso ordinário, sobre tutela antecipada, sobre decisão interlocutória. Vamos falar dela. Eu vou ler para você. Essa súmula 414 do TST diz bem assim, ó, vou ler, você fique atento e depois ela vai ter que ficar transparente para você. Pode ver. Ela diz assim: a tutela antecipada concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante o recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo ao recurso.
No caso da tutela antecipada ou liminar ser concedida antes da sentença, cabe a impetração do mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. Como assim? Isso vai ficar transparente para você. Daqui a pouco você vai saber de cor essa súmula, mas não recorra mais a ela. Eu garanto, só fique aqui. Gente, comecemos por aqui. Quando você precisa de algo agora, já, imediatamente, quando você tem urgência, você precisa estar preparado, programado para pensar nas tutelas de urgência. Quais são? Tutela antecipada e tutela cautelar. Tutela antecipada e tutela cautelar. Quando que você precisa? Como que você vai saber se precisa de uma tutela antecipada ou cautelar? Você vai olhar para o que precisa agora, já. Se o que você precisa agora, imediatamente, for antecipar um provimento final, você precisa de uma tutela antecipada. Se o que você precisa agora, já, for apenas para assegurar resultado útil na ação, então você precisa de uma tutela cautelar. Tem liminar em tutela antecipada? Tem. Tem liminar em tutela cautelar? Tem. O que quer dizer liminar? Liminar só quer dizer in limine litis, no início da lide, quer dizer que você quer aquela providência agora, já, imediatamente. Agora, você pode fazer um pedido de tutela antecipada na sua petição inicial? Pode fazer um pedido na PI, na petição inicial. Você pode fazer um pedido de tutela antecipada na cautelar? Não, você deve elaborar uma petição inicial de ação cautelar. Está vendo aqui? Então, chegou na hora da prova. O que você quer é antecipar o provimento final, tutela antecipada. É só para assegurar o resultado útil na ação, tutela cautelar, tem liminar nas duas. Vamos a um exemplo. Olha o que aconteceu. Chegou lá, imagine que você se deparou na prova com um cliente. E esse cliente, ela foi contratada como secretária, uma cliente, secretária, e recebia lá R$800 por mês. E aí, com o passar do tempo, alguns meses, ela foi se mostrando uma pessoa de extrema confiança por parte do dono da empresa. E ele se afeiçoou a ela, gostou dela, e a convidou para exercer um cargo de confiança. E então, agora, ela era sua assistente pessoal. E, em razão dessa função de confiança, ela passou a ganhar R$20.000 a mais. Agora, R$20.800. E assim ela ficou por 6 anos resolvendo seus problemas pessoais, a sua assistente pessoal. 6 anos depois, o empregador encontrou uma assistente pessoal 6 anos mais nova e resolveu revertê-la ao cargo efetivo. Simplesmente. E agora ela deixou de ganhar os 20 mil e passou a ganhar o salário que ela ganhava antes, atualizado. Vamos imaginar R$800 para facilitar o nosso exemplo. 800. Voltou ao que ela recebia antes. Perdeu esses 20 mil reais a mais em razão do cargo de confiança. Gente, ela ficou por 3 meses tentando explicar para ele que panela velha é o que faz comida boa. Não adiantou. Desesperada. Devendo 20 mil. Eu vejo essa cliente invadindo a sala do escritório, a sala do escritório de um advogado, e então pedindo para ele ajuizar uma reclamação trabalhista, olhando para ele e dizendo irredutibilidade salarial. Na cabeça do empregado, não cabe que ele podia receber 20 no mês e no outro mês menos 20. Está vendo? RT. O advogado, vamos imaginar, que comprou a ideia. Com isso, ele pediu a recomposição do salário dela para R$20.800 e também as diferenças desses 3 meses em que ela ficou tentando convencê-lo a retorná-la ao cargo anterior. Só que, gente, esses pedidos serão apreciados quando? Agora? O juiz vai ver que ela está passando necessidades e vai apreciar agora? Não. Eles vão ser julgados na sentença. Só que ela não pode esperar. Ela precisa disso agora, já, imediatamente. Olha para o que ela quer agora, recomposição do salário. Olha para o que ela quer no final, recomposição do salário. Então, o que eu preciso agora é somente para antecipar um pedido final. Eu preciso de uma tutela antecipada. Tem liminar em tutela antecipada? Tem. Posso fazer um pedido na própria petição inicial? Posso. Peço a tutela antecipada,
ajuizo a RT, peço a recomposição e depois a tutela antecipada. Quero a liminar para que essa tutela, determinando a recomposição do salário, seja deferida agora, já, imediatamente, antes mesmo de preferência, de ouvir a outra parte. Daqui 3 possibilidades, gente. O juiz pode conceder a liminar, ou melhor, o primeiro caminho é não conceder a liminar. Se o juiz não conceder a liminar, eu não posso obrigar ele a antecipar um provimento final antes mesmo de ouvir a outra parte. Concorda comigo? Não conceder a liminar é uma faculdade do juiz. Se ele não conceder, está tudo certo. Não cabe nada contra o ato do juiz. Não cabe nada, nem mandado de segurança. Isso está na súmula 418 do Tribunal Superior do Trabalho. Se o juiz se recusar a 2 coisas aqui no processo, a homologar acordo, nós já vimos isso, lembra? Ou a conceder liminar, não podemos fazer nada. Eu não posso exigir que ele julgue antecipadamente, que ele antecipe um provimento final sem a oitiva da outra parte, se ele não estiver convencido da presença dos requisitos da tutela antecipada. Se ele não conceder a liminar, não cabe nada. Mas se ele resolver conceder, aí cabe. E a grande questão é essa. Se ele conceder antes da sentença, o que cabe? E se ele conceder na sentença, o que cabe? É isso que nós vamos analisar agora. Se o juiz resolver conceder a tutela antecipada antes da sentença, aqui, ó, antes da sentença, que tipo de decisão é essa? Que tipo de decisão? É uma decisão que resolve o processo, que julga o processo, ou resolve um detalhe, uma questão, um incidente do processo? Detalhe, uma questão, um incidente. Esta decisão, que concede a tutela antecipada antes da sentença, é uma decisão interlocutória. Se esta decisão interlocutória fere direito líquido e certo da parte, pense como advogado agora, pense. Quando você pensa como advogado, você pensa pelo lado da parte que você defende. É instantâneo a mudança de sentimento. Mas olha só, você está com dó nesse momento da empregada que recebia 20 mil reais e foi trocada por uma outra mais nova que passou a ficar no lugar dela exercendo um cargo de confiança. Agora mudou. Pense com os olhos do empregador. O empregador é obrigado a manter uma empregada no cargo de confiança? É. Se você não confia mais, você é obrigado a manter? Não. Não há estabilidade em cargo de confiança. O empregador não pode ser obrigado a permanecer com ela nesse cargo de confiança. Então, ele pode reverter a empregada ao cargo efetivo sempre. Sempre quando? Sempre ele pode revertê-la ao cargo efetivo. Agora, ele pode retirar a gratificação? Pode retirar a gratificação? Pode. Segundo o TST, você só leva para se acostumar a ganhar 10, 20 mil reais a mais 10 anos ou mais. Se ela permanecesse recebendo essa gratificação por 10 anos ou mais, pelo princípio, diz o TST, da estabilidade financeira, ele não poderia mais retirar. Mas, se ela está na função há menos tempo, como aqui que está só há 6 anos, ele pode revertê-la sempre e pode retirar a gratificação sim. Só não poderia se ela tivesse por 10 anos ou mais. Então, veja, quando o empregador tinha o direito de revertê-la? Tinha. O empregador tinha o direito de retirar a gratificação? Tinha. Quando o juiz concedeu a tutela antecipada antes da sentença, determinando a recomposição do salário e o pagamento das diferenças desses 3 meses, juiz feriu direito líquido e certo do reclamado. Foi ou não foi? Porque ele tinha o direito de revertê-la ao cargo efetivo, ele tinha o direito de retirar a gratificação. Gente, desde pequenininho, quando você ouve juiz, autoridade coatora, ferindo o direito líquido e certo da parte, imediatamente vem na sua cabeça, mandado de segurança. Mas calma, no processo do trabalho tem um detalhe. Juiz ou outra autoridade coatora, ferindo o direito líquido e certo da parte e, atenção, não havendo um meio próprio para atacar o ato, cabe mandado de segurança. Aqui, o juiz feriu o direito líquido e certo do reclamado por meio de uma tutela, concedendo a tutela antecipada antes da sentença, ou seja, através de uma decisão interlocutória. Como não há um meio próprio para atacar a decisão interlocutória, cabe mesmo mandado de segurança.
tutela antecipada concedida antes da sentença, que venha ferir direito líquido e certo da parte, desafia mandado de segurança. Por quê? Porque se trata de uma decisão interlocutória. Logo, estamos diante de autoridade coatora, ferindo o direito líquido e certo da parte, e não há um meio próprio para atacar o ato, mandado de segurança. Em contrapartida, vamos lá, se a tutela antecipada for concedida na sentença, porque é, Ariana, que o juiz faria uma coisa dessas? Quando ele concede a tutela antecipada na sentença, pense assim, é para que o empregado receba já, agora mesmo. Que afinal, imagine que ele profira a sentença, defira a recomposição do salário e não conceda a tutela antecipada. Da sentença cabe RO. É ou não é verdade? Então, aí, o RO tem efeito meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Não impede a execução. Se eu paro aqui, nesse momento da explicação, você poderia dizer, tá aí, Ariana, para que conceder a tutela antecipada na sentença? Ora, se o reclamado não gostar, ele interpõe um RO. Mas como o RO não tem efeito suspensivo, o RO não tem o condão de impedir o início da execução. Mas qual é a execução que inicia-se enquanto está pendente o julgamento de um recurso? Execução provisória. E por ser provisória, nós só podemos praticar atos de constrição, penhora de bens. Não é possível praticar atos de expropriação. Quer dizer que nós não podemos pegar essa diferença e passar para ela. Está vendo? Então, de fato, por que o juiz concede, então, a tutela antecipada na sentença? Para o empregado receber agora já. Porque da sentença o caminho é reto, gente. Da sentença o caminho é reto, da sentença o caminho é certo, da sentença cabe RO. Só que, como vimos antes, os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo, não tem efeito suspensivo, não tem o condão de impedir o cumprimento da decisão. Mas agora não tem o condão de impedir o cumprimento da tutela antecipada, o que fará com que o empregado receba agora já. Por que o juiz, então, concede a tutela antecipada na sentença para que o empregado receba imediatamente, não seja a execução meramente provisória? Ótimo. Então, quando você estiver na prova, vendo uma tutela antecipada na sentença, a palavra que virá na sua cabeça é já. O empregado está recebendo agora. Agora, aqui eu vou desenhar essa empregada. Aqui eu desenhei a empresa. E aqui eu estou a fábrica. E aqui eu estou desenhando 20 mil. 20 mil, 20 mil, 20 mil. Se foi concedida a tutela antecipada na sentença, esses 20 mil vêm para a empregada, vem para a empregada, vem para a empregada. Gente, quando ela botar as mãos nesses 20 mil, ela vai comer os 20 mil. O que ela não comer, ela vai gastar. E o que ela não gastar, ela vai esconder. Duvida disso, Lucas? Ela não vai devolver. Ele disse que não duvida. É isso mesmo, Lucas. Parabéns pela sinceridade. Ela vai comer. O que ela não comer, ela vai gastar ou ela vai esconder. Então, se você está pelo empregador, você tem urgência. Urgência em quê? Em dar efeito suspensivo para o RO. Então, uma coisa você sabe. Da sentença cabe RO, recurso ordinário. Só que você sabe que esse recurso ordinário não vai ter o condão de impedir o cumprimento dessa tutela antecipada. Você tem urgência em dar efeito suspensivo para o RO, para que ela não fique recebendo esse dinheiro da tutela antecipada. Então, como que você fará? Quando você tem urgência, quando você precisa de algo imediatamente, agora já, você já está preparado, programado para pensar nas tutelas de urgência. Tutela antecipada e tutela cautelar. Olha para o que você quer agora, gente. É só dar efeito suspensivo no recurso. Dar efeito suspensivo no recurso é o que você quer no final? Tudo o que você quer nessa ação é dar efeito suspensivo no recurso? Não. Dar efeito suspensivo no recurso é só para assegurar um resultado útil na ação. Então, você precisa de uma tutela cautelar. Venha cá agora. Tem liminar em tutela cautelar? Tem. Você pode fazer um pedido dentro do seu recurso ou você deve elaborar uma petição inicial de ação cautelar. Você vai elaborar uma petição inicial de ação cautelar. E aí, olha só, certa vez, tinha um outro escritório cuidando do processo. Então, foi proferida a sentença, foi concedida a tutela antecipada em favor dos empregados.
determinando o pagamento de cestas básicas, de imediato, cesta básica, para todos os empregados. Então, foi concedida a tutela antecipada. Lá se vão as cestas. Dessa sentença, cabe RO. O recurso ordinário foi interposto pelo escritório. E aí, até lá, eles cuidando do processo, estava tudo bem. Até que alguém percebeu que era possível propor uma ação cautelar diretamente no Tribunal Regional do Trabalho para pedir efeito suspensivo neste recurso e assim obstar o pagamento de imediato dessas cestas básicas. Agora, como que funciona? Então, daquela sentença que concedeu a tutela antecipada e as cestas estavam sendo pagas, cestas, foi interposto o recurso ordinário. Só que olha qual que foi o grande problema. Esse RO veio para o juiz analisou a presença dos pressupostos, recebeu o recurso, abriu vista para outra parte apresentar contrarrazões. Tudo certo? Encaminhou tudo para o TRT. Quando chegou no TRT, foi para um relator que analisou os pressupostos de admissibilidade e estava lá aguardando o julgamento pela turma. Tranquilo. Enquanto isso, cestas. Afinal, quando é concedida a tutela antecipada na sentença, o empregado recebe agora já. Lá pelas tantas, o escritório falou, opa, vamos propor uma ação cautelar diretamente no TRT, pedindo efeito suspensivo nesse recurso. Essa ação cautelar vai para o relator, para aquele mesmo para o qual foi sorteado para julgar o RO, né, por dependência. Aí, beleza, foi para o relator, depois o relator concederia liminar ou não, e aí ele seria julgado pelo colegiado, pela turma. Mandaram eu ir lá falar com o relator. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lá fui eu resmungar com o relator. Quando cheguei lá, expliquei todo o caso, a gente tinha certa razão. E o relator disse não. Falei, não, assim, não, diga que sim, insisti. Ele disse que não, me mandou embora. O que aconteceu? Gente, olha o que aconteceu. Não tem um prazo para a propositura dessa ação cautelar. Não tem. Não adianta eu chegar aqui e contar só vantagem para você. Foi? Não tem um prazo para a propositura dessa ação. Mas, se eu estou propondo essa ação cautelar, dizendo que eu tenho urgência, preciso da medida que seja dado efeito suspensivo ao recurso agora já, eu tenho que propor o quanto antes. Eles interpuseram o recurso ordinário, o RO veio para o juiz sossegado, analisou a presença dos pressupostos de admissibilidade, aí depois o juiz recebeu o recurso, abriu prazo para as contrarrazões, tudo foi para o tribunal, chegando lá foi para o relator, depois chegou na turma, e, enfim, quando lá, depois de pagar um montão de cesta básica, eu chego e digo, tem urgência, preciso agora da concessão da liminar para dar efeito suspensivo no recurso. O relator disse, não tem urgência. Se você tivesse urgência, você tinha interposto o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho e, ao mesmo tempo, você, olha só, enquanto estava aqui, perante o juiz do trabalho ainda, e ele analisando os pressupostos de admissibilidade, você deveria ter vindo aqui no Tribunal Regional do Trabalho com a sua ação cautelar pedindo efeito suspensivo naquele recurso. Aí você viria até mim, relator, e diria que tem urgência, precisa agora da concessão da liminar. E eu ia ver a sua urgência. Na verdade, gente, ele não queria conceder a liminar e deu essa como desculpa, porque, mesmo no meu caso, ele poderia conceder. Mas o fato é que fica a história para você visualizar. Visualizar o quê? Que o RO vai primeiro para o juiz, e enquanto isso você já está lá no TRT, com a sua ação cautelar, pedindo ao relator efeito suspensivo nesse RO para trazer a liminar para o juiz. Nada impede que a qualquer momento eu venha propor a cautelar. Vou pedir a liminar, e pode ser que, como ele fez no meu caso, não me dê a liminar. O que é o melhor, o mais indicado, embora não esteja na lei? O mais indicado é que você interpôs o recurso ordinário para o juiz, já correu com a sua ação cautelar no TRT, pediu para falar com o relator e os esperneou, dizendo que tem pressa, urgência, prejuízo grande, dano irreparável, de difícil reparação. É isso que você deve fazer. Mas o que me interessa é que você saiba isso, ó, da sentença. Se o juiz conceder a tutela antecipada na sentença, o caminho é reto, o caminho é certo da sentença cabe RO. E para dar efeito suspensivo no RO, ação cautelar, direto no tribunal, pedindo a liminar para o relator. Ok? Quando nós voltarmos do intervalo, guarda isso, não demora para voltar.
clica aí já, na sequência. Não tem como, gente. Nós temos que combinar que você tem que assistir pelo menos 2 blocos seguidos, senão não rende. Aquele negócio se estende. Tem que terminar todas as aulas. Começou essa aula, tem que terminar. Faça isso. Você vai ver que vai ser muito melhor. Bom, e aí no começo do próximo bloco, eu vou ler para você a súmula 414. E eu garanto que você já tem ela